Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. É uma alegria, meus irmãos, darmos continuidade a esse trabalho Espiritismo na Arte, inspirado no livro de Leon Denis. E sabemos que não temos tido muita audiência, mas vamos insistir, perseverar, porque é uma grande honra participar do trabalho dessa rádio, cujo objetivo é iluminar as nossas consciências. Estamos fazendo um estudo de livros inspiradores, que no ano passado nós trabalhamos com 20 ensaios, baseado no livro Espiritismo na Arte. Agora estamos desenvolvendo os livros inspiradores. E na semana passada nós estudamos o livro de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o livro A Loucura sob o Novo Prisma. Essa semana nós vamos ver um livro, gente, fascinante, chamado A Imortalidade dos Poetas Mortos. Foi publicado em 1994 pela professora Dalva Silva Souza e o pesquisador Lamartine Palhano Júnior. Ela, professora de português e literatura, e foi também presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, onde ela mora desde 1981. É escritor, articulista do Reformador e palestrante espírita. Ele é doutor da Universidade do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq, escritor e palestrante espírita, mas desencarnou no ano 2000. E o prefácio desse livro foi escrito por outra professora maravilhosa, a Sueli Caldas Schubert. Ela nos lembrou no livro, ao prefaciar, que Chico Xavier psicografou o seu primeiro livro, que foi chamado do Parnaso do Além-Túmulo, em 1932, onde em 156 páginas desfilaram 14 poetas voltando do túmulo para sacudir as arcádias do preconceito e do ceticismo. O velho medo de admitir a indiferença de quantos não se interessam por voos mais altos, a cegueira dos que mantêm ainda os olhos fechados. Mas de súbito, como diz a nossa mestre Caldas Schubert, Sueli Caldas Schubert, de súbito, como pássaros em revoadas, os espíritos chegam de toda parte e de lugar nenhum para cantar como houvera feito antes. Hoje os poetas aí estão escolhendo médiuns para sensibilizá-los e ensinar-lhes o verdadeiro sentido da vida. Desde o suave e transcendente lirismo de Alto de Souza até a verve de Cornélio Pires, passando pelo simbolismo de Cruz de Souza e o épico ou romance de Castro Alves, a imortalidade dos poetas mortos é o cântico novo e definitivo que vence a impermanência da vida na Terra. André Gide, conhecido escritor francês, Prêmio Nobel de Literatura de 1947, ele disse: a arte é uma colaboração entre Deus e o artista,
E quanto menos o artista participar, melhor. Observa Allan Kardec. O que há de sublime na arte é a poesia do ideal que nos transporta para fora da esfera acanhada das nossas atividades. A professora Dalva, que é minha irmã consanguínea, que eu tenho muito orgulho, e o professor Lamartine Palhano analisaram a comunicação dos espíritos por diversos médiuns. Isso que foi sensacional, meus irmãos. Eles pegaram a produção de diversos médiuns e fizeram uma análise do estilo, porque cada pessoa tem o seu estilo, é como uma assinatura, né? Cada um de nós tem a sua própria assinatura, o seu digital, né? A sua digital. Então, eles analisaram todos a poesia de cada um, foram 14, se eu não me engano, 14 escritores, poetas que eles analisaram a produção desses poetas antes de desencarnar e depois de desencarnado, porque nós sabemos que quando o espírito se comunica, ele precisa da contribuição do médium. Eu sempre digo que numa psicografia, eu que já psicografei 3 livros, o espírito traz a ideia completa em frações de segundo, porque a velocidade luminosa dos espíritos é muito grande, a velocidade do pensamento é muito grande, vem naquela velocidade e você, como médium, você capta, mas você tem que passar para a energia mecânica, que é mais lenta. Então, você põe muito de você mesmo, da sua interpretação. E eles avaliaram isso tudo e examinaram, o livro chama A Imortalidade dos Poetas Mortos, vou mostrar aqui para vocês a capa do livro, olha, a capa do livro, que foi produzida em 1932, tem assim uma lira, né? Muito bonita a capa, e eles examinaram toda essa poesia com diversos médiuns. Então, vou ler aqui o nome dos médiuns que eles analisaram as poesias. É o Brunilda Mendes, do Rio de Janeiro, César Bournier, de Barbacena, Clove Ramos, do Maranhão, Divaldo Franco, todo mundo conhece, da Bahia, Dolores Bacelar, também do Rio de Janeiro, Dora e Contre, de São Paulo, Fernando Lacerda, de Portugal, Chico Xavier, o nosso querido Chico, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Gilberto Campista, de São Paulo, Hernani T. de Santana, de Salvador, na Bahia, Irtes Terezinha, de Ubá, Minas Gerais, Jorge Rizini, de São Paulo, Júlio César Grande Ribeiro, que é de Cachoeiro de Itapemirim, nós o conhecemos em Vila Velha, no seu trabalho em Vila Velha, hoje também já está desencarnado, Luiz da Costa Porto Carreiro, de Recife, Pernambuco, Maria de Lourdes C. Silva, de Carangola, Minas Gerais, Newton Boechat, de Apiacá, no Espírito Santo, e Valdo Vieira, parceiro de Chico Xavier, e o criador da, como é que chama? Do desdobramento, né? Eu esqueci como ele deu o nome, de Monte Carmelo, Minas Gerais. E eles estudaram 11 poetas. Os 11 poetas estudados foram Alfredo Nora, Antero de Quental, Arthur de Azevedo, Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Azevedo Cruz, Castro Alves, Cornélio Pires, Cruz e Souza, João de Deus e Olavo Bilac. Eles consideraram o estilo individual e o estilo da época.
Então veja que trabalho bem feito, meus irmãos. Eles pegaram todos esses poetas, eu reservei aqui para a gente falar sobre Antero de Quental, que tem uma poesia assim forte, né? Antero de Quental, Antero Tarquínio de Quental, nasceu em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, nos Açores, em 1842. Suicidou-se na mesma cidade em 1891. Formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, tendo como colegas Eça de Queiroz, João de Deus e Teófilo Braga. Em 1866, em Paris, trabalhou como tipógrafo, a fim de melhor conhecer o movimento operário e as condições da vida do trabalhador. Foi um divulgador dos princípios socialistas em terras portuguesas, juntamente com Oliveira Martins e José Fontana. Então tem uma biografia dele, eles colocam a biografia, e aí eles examinaram Antero de Quental, suas poesias em vida, e depois eles começaram a examinar através dos médios. Então vai ficar assim um pouquinho cansativo a leitura, porque eu não consegui decorar todos os poemas, mas o poema dele, Alma Extinta, que eles examinaram em vida, é assim: estava a morte ali de pé, ali em pé, diante, sim, diante de mim, como serpente, que dormisse na estrada e, de repente, se erguesse sob os pés do caminhante. Era de ver a fúnebre bacante, que torvo olhar, que gesto de demente, e eu disse-lhe: que buscas, impudente, loba faminta pelo mundo errante? Não temas, respondeu, e uma ironia sinistramente estranha, atroz e calma, lhe torceu cruelmente a boca feia. Eu não busco teu corpo, era um troféu glorioso demais, busco tua alma. Respondi-lhe: a minha alma já morreu. Então ele era assim, bastante pessimista em vida, né? Teve Antero de Quental uma educação cristã, mas ao enfrentar uma grande transformação ideológica, chegou a confessar na carta autobiográfica a Guilherme Storck o seguinte dizer: varrida num instante toda a minha educação católica e tradicional, caí num estado de dúvida e incerteza, tanto mais pungente quanto espírito naturalmente religioso tinha nascido para crer placidamente e obedecer sem esforço a uma regra reconhecida. Achei-me sem direção, estado terrível de espírito. Mais ou menos por quase todos os da minha geração, a primeira em Portugal que saiu decididamente e conscientemente da velha estrada da tradição. Então, um outro poema dele: sintamos a religiosidade e a ternura do poeta ao compor este soneto à Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima, cheia de graça, Mãe de Misericórdia, foi o título que ele deu. Num sonho todo feito de incerteza, de noturna e indizível ansiedade, é que eu vi teu olhar de piedade e, mais que piedade, de tristeza. Não era o vulgar brilho da beleza, nem o ardor banal da mocidade. Era outra luz, era outra suavidade, que até nem sei se as há na natureza.
um místico sofrer, uma aventura feita só do perdão, só da ternura e da paz da nossa hora derradeira. Ó visão, visão triste e piedosa, fita-me assim calada, assim chorosa, e deixa-me sonhar a vida inteira. Olha que coisa mais romântica, mais bonitinha, né? Então diz Dalvi Palhano, 3 frases se apresentam durante a sua vida poética. Na primeira fase, ressumbra o lirismo. Na segunda fase, é dominada pela procura da verdade como fonte perene do bem. E, finalmente, na terceira fase, predominam as desilusões. Temos 8 textos de sua produção pós-mortem. Então, isso é que nós vamos ver. Essa Rainha do Céu foi uma produção que está no Parnaso de Além-Túmulo, de Francisco Cândido Xavier. Diz aqui o poeta, Rainha do Céu. Eles colocaram essa Rainha do Céu exatamente para fazer um paralelo, né, com o outro poema chamado A Virgem Santíssima. Excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos. O vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. Muito lindo, meus irmãos. E agora Dolores Bachelard, em 1953, também publicou um texto de Antero de Quental, onde ela diz, esse poema se chama Homo. O homem, planta que brota e cresce junto ao lodo, na ânsia de elevação, estende a Deus os braços, como planta que em sombras escura, condenodo, demanda a luz do sol pelo azul dos espaços. Entre as trevas do vício, espectro de olho baço, que as almas asfixia e o mundo quase todo domina, caminha ele escapando aos abraços do pecado, apesar dos olhares de apodo. Vive e cresce na lama, e da lama ele ascende para a luz da verdade que ensinou Jesus, a qual, como um sol, fulge no Evangelho esplende. Árvore, vencerá as penumbras do mal e ofertará à terra os seus frutos de luz após florir na lama do humano atascal. Olha como ele usa umas palavras lindas, Antero de Quental, né? Palavras eruditas. Então, eles examinaram assim, o estilo da época e também o estilo pessoal de Antero de Quental, para examinar a obra e constatar que é a imortalidade desse poeta, conhecido e já desencarnado. Agora que Valdo Vieira, no seu livro Antologia dos Imortais, Valdo Vieira colocou também um texto de Antero de Quental, chamado A Lâmpada e a Chama. A alma clamou cansado ao corpo um dia, por que me prendes, barro vil e escuro? Quem te sustenta por lodoso muro, acalentando a noite que me espia?
Quem te mandou, algema da agonia, escravizar-me o sonho vivo e puro? Quem te criou, cadeia de monturo, excitando-me a dor e a rebeldia? E o corpo respondeu, calmo e sublime, eu sou, na terra, a cruz que te redime. Não me interpretes por sinistra grade. Deus modelou-me lâmpada de lodo, na qual é chama do divino todo para fulgir além da eternidade. Coisa linda, meus irmãos. E aí, ele fez um outro aqui também, que foi publicado por Júlio César Grande, mas nós vamos pular para não, assim, não ficarmos só num autor, né? E esse aqui, chamado O Jogador, de Jorge Risini, ele diz, ao homem disse o bem, deixe comigo, uma mensagem do Senhor Jesus. Ele fará bem leve a tua cruz, mas ser humilde e ame até o mendigo. E disse o mal, tolice, vem comigo e dar-te-ei 1000 castelos de ouro e luz. És moço, belo e forte, faze jus. Eu vou ler de novo, porque o primeiro parágrafo é que o homem disse o bem, para o bem, né? Disse ao bem. Ao homem disse o bem disse ao homem, né? Ao homem disse o bem. Deixo contigo uma mensagem do Senhor Jesus. Ele fará bem leve a tua cruz, mas se humilde e ame até o mendigo. E disse o mal, tolice, vem comigo e dar-te-ei 1000 castelos de ouro e luz. És moço, belo e forte, faze jus. A que te ajude, sou um rei amigo. E o homem, a pender entre os dois lados, fez do bem e do mal jogo de dados, sempre a somar mais pontos para o mal. E então aproximou-se a astuta morte, e com um golpe só, certeiro e forte, jogou a escuridão do fundo umbral. Muito bonitinho, gente. Esse foi Jorge Risini que psicografou. E vamos ler um outro aqui, Gilberto Campista Guarino. Ele psicografou A Morte. Ó morte, inesquecível companheira, de secretas palavras confidente, renascestes ante mim, toda ridente, nas vestes de sublime pegureira. Busquei abrigo ao ver-te frente a frente, tomando-te por treda mensageira, quando eras luz e paz a vida inteira, lenitivo a quem vive padecente. Decanto-te outra vez, ó diva casta, de alma liberta da impressão nefasta a que o corpo cedeu na humana guerra. E da lama dos séculos de dor, tu que és rainha mística de amor, vem plantar a esperança sobre a terra. E são tão lindos, e aí eles fazem, texto por texto, eles chamam a atenção. Por exemplo, gostaríamos de chamar a atenção inicialmente para o aspecto formal. Apontamos a escolha do soneto para a composição dos poemas apresentados. O soneto era considerado por Antero de Quental a forma lírica por excelência. Outro item importante é a predominância dos versos decassílabos, que eram os preferidos do poeta em sua produção quando encarnado. Nas escolhas dos temas, anotamos algumas características também do poeta, as questões filosóficas do bem, do mal, da verdade, a presença da ideia da morte, a religiosidade
eterna ao falar de Maria, a percepção do corpo físico como instrumento de dor, lembrando as provações físicas que enfrentou na terra. Então, meus irmãos, ela vai considerando assim, é tão maravilhoso o estudo desse livro, não dá para a gente ver tudo. Como eu sou muito fã de Olavo Bilac, vou ver aqui que página que está, que é para falar algumas poesias de Olavo Bilac, né? Deixa eu ver se ela examinou Olavo Bilac. Olavo Bilac, a página 190. Porque Olavo Bilac, eu sei um poema de cor, que ele fala assim, ora direis, não sei se ela colocou isso aqui no livro, ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, abra janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintima. E ao vir o sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis então, deslocado amigo, o que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, Olavo Bilac, o nome dele é Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Ele viveu entre 1865, quando nasceu, e desencarnou em 1918. Estudou em sua terra natal até o 4º ano de medicina. Tentou estudar direito em São Paulo, mas desistiu. Acabou se tornando funcionário público e jornalista, ao lado de sua atividade de poeta no Rio de Janeiro. Liderou algumas campanhas cívicas, como a do serviço militar e educação física. Como nacionalista e patriota, escreveu alguns contos para criança e a letra do hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança. Todos nós, né, cantávamos na escola. Salve, símbolo augusto da paz. Foi eleito príncipe dos poetas brasileiros. Seus textos poéticos estão reunidos nas seguintes obras: poesias infantis, tardes, crônicas e novelas, crítica e fantasia, tratado de versificação, conferências literárias, etc, etc. A Sexta de Nero, do qual transcrevemos os seguintes versos. Fulge de luz banhado, esplêndido e suntuoso, o palácio imperial de pórfiro luzente e mármore da Lacônia, o teto caprichoso mostra em prata incrustado o nácar do Oriente. Percebe-se nesse soneto as características mais marcantes da estética parnasiana, poesia descritiva e o cuidado formal. Mas Olavo Bilac abordou também fatos da história do Brasil. Podemos citar como exemplo o poema épico Caçador de Esmeraldas, cuja estrofe inicial transcrevemos abaixo. Foi em março, ao findar das chuvas, quase a entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação, que, em bandeira buscando esmeraldas e prata, à frente dos peões, filhos da rude mata, Fernão Dias Pais Leme entrou pelo sertão. Estou vendo a hora que nós já estamos com os nossos tempos finais, então eu vou colocar aqui texto agora de Bilac, através de Júlio César Grande Ribeiro, médium lá de Vitória, que ele chamou A Verdade.
Só na verdade encontrareis conforto, alma pejada em sombra e desencanto, aparecer na angústia e dor enquanto a crença nobre é sublimado porto. Só na verdade, em portentoso manto, a entremostrar-vos o passado morto, encontrareis o perfumado horto, refúgio brando, amigo, calmo e santo. Só na verdade o Mestre vos conclama, ao vero amor pulsando em áurea chama, supremo bem maior do qual não há. E escutareis, por certo, a sã doutrina, a repetir no verbo que ilumina, só a verdade vos libertará. Esse soneto foi ditado ao médium Júlio César Grande Ribeiro na reunião pública do Grupo Espírita Fabiano no Meia, no dia 6 de setembro de 1976, e foi publicado no jornal Obreiros do Bem, em novembro de 76. Vamos ver, acho que não dá tempo mais de nós vermos mais poesias, então nós queríamos concluir, meus irmãos, a beleza desse livro. Não só do seu prefácio lindo, escrito por Sueli Calda Schubert, mas também pela sensibilidade de Dalva e de Lamartine Palhano, examinando esses 11 poetas, o que eles escreveram antes, quando estavam vivos, e o que eles escreveram após a morte, examinando o estilo da época e o estilo, a própria assinatura do poeta. Então, os poetas foram Alfredo Nora, Antero de Quental, Arthur Azevedo, Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Azevedo Cruz, Castro Alves, Cornélio Pires, Cruz e Souza, João de Deus, Olavo Bilac. Então, vocês vejam, não deu tempo da gente ver, só deu tempo da gente ver um pouquinho do Antero de Quental e um pouquinho de Olavo Bilac. Mas tem todos esses poetas para vocês adquirirem este livro ou entrar em contato com Dalva, que Lamartine Palhano já desencarnou, e entrar em contato com a Federação Espírita do Espírito Santo, saber se ainda tem algum livro desse para vocês adquirirem, porque é uma joia rara. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.